Grande Guilherme, já o primeiro a entrar aqui, já vou mandar aqui, eu já vi tua autorização. Vê se chegou aí o pedido. Agora, Fala, doutor Mazola, meu amigo, beleza? grande Guilherme, tudo bem? Hoje eu vou, aqui a gente está em ambiente acadêmico, então eu vou dispensar o Vossa Excelência, o doutor. Ah, fica jamais, Já, nem precisa. já vamos fazer um negócio jurídico processual aqui já no início, já para a gente Pô, convencionar que não vai ter tratamento, pronomes de tratamento rebuscados. Cara, com certeza, com certeza. primeiro Eu, assim, até, eu queria. sou até sou bem formalzão, às vezes, eu fico mais de chamar de senhor e senhora na rua, o hábito do trabalho, né? Então, às Claro. vezes, tem a garota de 14, 15 anos na rua, eu falei, a senhora, a pessoa me olha assustada, assim, eu falei, desculpa, é a força do hábito. Não, mas é Então, importante. A liturgia é importante, cara. Agora, Guilherme, cara, queria muito te agradecer você ter topado e aceitado esse convite para participar aqui do nosso projeto das quartas processuais. Sei que você é um grande estudioso do processo civil, a gente se conhece academicamente lá da UERJ, a gente nunca tinha tido a chance de fazer uma live ou escrever nada juntos, mas, cara, acompanho o seu trabalho, acho muito legal você, muitas dicas no Instagram, pessoal, aliás, pessoal que não conhece o perfil do professor Guilherme, eu sugiro seguir, depois se quiser anotar aqui embaixo para a galera seguir. A gente vai ter o segundo volume do nosso livro das quartas processuais. Você já está convidado a mandar um artigo sobre o tema da live de hoje, que é gratuidade e justiça. E é muito legal, cara, saber que assim, a UERJ para o mundo, né? A gente vai fazendo a nossa resenha acadêmica e agora fazendo live, projetos em coautoria, então é muito legal. Eu vou te passar, Guilherme, a palavra só para considerações iniciais e vou fixar o tema aqui na tela. E depois eu começo a fazer as perguntas, as provocações, beleza? perfeito, Mazola. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui no seu projeto, que eu já acompanho já há algum tempo, excelente palestra, excelente live, né? Palestra não, que né, é sempre um bate-papo informal sobre questões muito interessantes, então para mim é uma honra ter recebido esse convite. E eu, como você falou, eu sou um cara que realmente eu gosto de estudar, gosto de debater, e aliás, a palavra mais correta é estudar, né? Que a gente é o eterno estudante. Todos os dias, sem exceção, surge um assunto que a gente nunca pensou, que a gente nunca debateu, e eu gosto muito de debater, conversar sobre esse assunto de direito processual. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, e com um tema que eu acho extremamente relevante e com alguns pontos que passam desapercebidos pelos estudiosos, pelos colegas advogados, pelos próprios magistrados. Então, acho que é importante a gente sempre debater essas questões, principalmente práticas, especialmente para a advocacia e para a magistratura também. E aqui, Guilherme, o nosso público, como você sabe, ele é bem diversificado. A gente tem desde professores renomados, estudantes, pessoal da doutrina, da academia, de um modo geral. Então, a ideia é que realmente seja um bate-papo mesmo, e estamos na casa dos advogados, né? Quanto mais dicas e bizus, de algum modo, você puder dar para os advogados, vai ser sensacional. Bom, Perfeito. Guilherme, você está em qual vara, Guilherme? Agora estou no Juizado Especial Fazendário de Niterói. Na verdade, meu, Juizado. não fica em Niterói, mas pega Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Rio Bonito, Maricá e Tanguá. Pega isso tudo aí. Mas Não, fica ótimo. localizado em Niterói, né? Um bocado. Não, só para fazer a tua apresentação formal, o Guilherme é juiz, né, de direito aqui do TJRJ, mestrando em direito processual pela UERJ, professor de processo civil do curso MES, né, também professor convidado da pós-graduação da UERJ e autor de vários artigos e obras referências sobre, de modo geral, envolvendo processo civil. Mas vamos lá, Guilherme. Eu fiz algumas anotações aqui, porque o tema da gratuidade de justiça é um tema realmente também me toca de algum modo. Mas antes de fazer do início, né? Vamos falar do início. Fala um pouquinho, cara, sobre assim, da necessidade de ter o sistema da gratuidade de justiça, assistência judiciária, né? Como é que se comprova isso? Qual é a previsão? Está na Constituição, está no CPC? Fala um pouquinho para a gente iniciar, dar o pontapé inicial. Vamos pular toda aquela etapa das ondas renovatórias de acesso à justiça, mas a gratuidade de justiça ela tem previsão constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 74, se eu não me engano, que diz que o Estado prestará assistência judiciária às pessoas comprovadamente necessitadas. E isso é óbvio que é um mecanismo que promove a igualdade, porque se você, para
promover a verdadeira igualdade, você tem que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então, se você cobra custo e taxa judiciária por uma pessoa que não tem condições de pagar, é óbvio que você vai acabar vedando justiça. Então, a gratuidade de justiça vem justamente para isso, para promover, possibilitar que todos aqueles que estejam sob ameaça de lesão ou sob lesão de um direito seu possam provocar o Poder Judiciário. E óbvio que essa previsão se espraiou para o Código de Processo Civil também. Mas aí vem a primeira discussão, né, Mazola? Uma discussão prática que não gera tanto debate doutrinário assim, mas na prática a gente vê que os juízes fazem muito mais em sentido contrário até que está previsto no Código de Processo Civil. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquela discussão. Para a gratuidade de justiça, basta a parte alegar que ela é hipossuficiente ou ela tem que comprovar? Guilherme, bobeira essa discussão. Bobeira porque lá no Código de Processo Civil está dizendo que presume-se verdadeira insuficiência alegada por pessoa natural. Então, se for uma pessoa natural, há uma presunção de hipossuficiência. Mas será que isso é correto? Eu já vou te adiantar. Se você pegar a jurisprudência do STJ, ela entende predominantemente que realmente basta essa alegação de hipossuficiência. Só que a grande maioria dos juízes, eles demandam, eles fazem uma exigência de que a parte ela comprove, sim, essa hipossuficiência, através de extrato bancário, através de declarações de imposto de renda. E na prática é isso que a gente vê. Mas será que os juízes estariam errados? Eu já vou adiantar minha opinião. Em minha concepção, não. Porque a Constituição, no artigo 5º, ela fala que o Estado prestará assistência jurídica aos comprovadamente necessitados. Artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Ou seja, a assistência jurídica da qual está inserida a gratuidade de justiça, ela vai ser prestada a quem comprovadamente for hipossuficiente. E você tem uma outra questão também, Mazola. Custas e taxa judiciária, que são aquelas despesas iniciais para o ajuizamento da ação, elas têm natureza jurídica de tributo. E quem é o principal interessado no recolhimento do tributo? O Estado. Então, o juiz, como um órgão do Estado, ele deve ser o principal responsável pelo recolhimento desse tributo. Então, cabe a ele, de acordo com o que está na Constituição, sim, exigir que a pessoa comprove o seu estado de hipossuficiência. Então, quando o Código de Processo Civil fala que presume-se verdadeira alegação, em minha opinião, esse artigo ele é inconstitucional. E na prática a gente vê, Guilherme, eu vou brigar então, mas está errado, eu vou levar essa questão ao STJ. Só que na prática a gente não vê isso. Por quê? É mais fácil a pessoa comprovar realmente que ela é hipossuficiente do que ficar dando burro e ponto de faca, recorrer, levar a questão ao STJ. Então o que a gente vê muito é isso, os juízes exigirem que a parte comprove a gratuidade, a hipossuficiência, e a parte chegar e comprovar realmente essa hipossuficiência, independentemente de toda essa discussão que eu fiz aqui, essa digressão que eu fiz aqui. Cara, muito bom. Agora, eu queria entender o seguinte, Guilherme, você que tem a experiência prática, né, que está ali vendo o dia a dia, né, onde o bicho pega, vamos dizer assim, no juizado, ok, já tem a gratuidade por si só. Mas vamos pensar com sua experiência de vara civil, né? Como é que, a rigor, se comprova a necessidade de fazer jus à gratuidade, né? Quais são os documentos que eu tenho que mostrar? Como é que o juiz... quais são os documentos que você exigiria para poder fazer essa análise? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar o que eu costumo exigir e que é mais ou menos uma praxe perante os outros juízes também. Declaração de imposto de renda. Se a pessoa tem a declaração de imposto de renda, é o principal documento comprobatório da condição financeira dela. Só que na prática, Mazola, é muito comum a pessoa não declarar formalmente a sua renda anualmente. E aí, você hoje em dia não precisa nem fazer aquela declaração de isenção, você simplesmente não declara. E aí você consegue emitir no site da Receita Federal uma certidão de regularidade. Só que aquela certidão, para mim, não comprova nada. Comprova só que você não declarou. Se você não tem renda ou não, a gente não vai saber. Então, geralmente, quando a pessoa tem condição financeira e faz e declara o imposto de renda anualmente, bonitinho, junte as declarações de imposto de renda.
Ah, Guilherme, não tenho isso. O que é que eu posso juntar? Você aceita só aquela certidão de regularidade da Receita Federal? Eu, Guilherme, não aceito, porque, como eu disse, aquilo para mim não comprova nada. Então, geralmente, eu peço, me traz 3 extratos bancários dos últimos 3 meses, só para avaliar quanto você ganha por mês, para saber qual é a sua condição econômica. Então, geralmente, quando a pessoa não declara imposto de renda, eu peço essa certidão de regularidade do imposto de renda e também 3 extratos bancários dos últimos meses. Alguns juízes pedem conta de luz, extrato do cartão de crédito, isso às vezes eu costumo pedir, extrato do cartão de crédito. Só que é muito comum a pessoa ter 2 extratos bancários, também como a gente ter 2 contas, enfim. Não tem como você ter um mecanismo mais correto para a gente saber com perfeição quanto que a pessoa ganha, mas a gente presume que, geralmente, se a pessoa for trabalhadora, uma conta ela vai ter. Então, eu costumo exigir só os extratos bancários, apesar de que muitos colegas exigem o extrato do cartão de crédito também. Então, agora, imposto de renda e extrato bancário. Agora, enquanto você falava, eu pensei aqui uma situação. Você dá algum valor, por exemplo, quando essa parte que pede, imagina a vara civil, tá? Essa parte que pede a gratuidade, ela está assistida, assessorada por um advogado que está cobrando honorários, isso te afeta de algum modo? A gente sabe que tem um artigo no Código que diz, né, que o fato da parte ter assessorada por advogado não elige a gratuidade de justiça. Mas, psicologicamente, te afeta, assim, te sensibiliza? Pô, se o cara tem dinheiro para pagar advogado, então ele pode pagar as custas, ou não? Sinceramente, para mim, hoje em dia, não. Porque, pela experiência que eu tenho, o grosso dos advogados ainda, infelizmente, trabalha no êxito, né? Então, trabalha ganhando um percentual daquilo que a parte autora ganhar ao final do processo. Arriscaria dizer que a grande maioria, talvez esteja errado, mas acho que uma grande parte, pelo menos. Então, por si só, o fato da parte ter advogado não tem qualquer relação com deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça. Isso era uma tese antiga, realmente, antigamente os juízes tinham essa restrição. Não, tem advogado, tem condição de pagar. Não, só que os juízes esqueciam essa praxe, que é justamente a parte autora pagar sobre aquilo que ela ganhar ao final do processo. Então, para mim, sinceramente, hoje em dia, eu nem cogito algo desse tipo. Agora, uma questão muito comum, Guilherme, que isso acontece corriqueiro, assim. Vamos lá, eu peço a gratuidade, aí o juiz indefere, né? A gente sabe que cabe agravo, né? Embora não esteja expressamente lá no rol lá do 2015, diz que quando revogar a gratuidade, né? Ou quando deixar de conceder, mas tem lá no 98 ao 102, tem uma previsão expressa de cabe o agravo. A parte tem que recolher custas para interpor esse agravo? Como é que fica isso? Não. Esse agravo, você requereu a gratuidade de justiça. O juiz indeferiu a gratuidade de justiça. Como você bem disse, você pode interpor um agravo de instrumento contra essa decisão. Nesse agravo de instrumento, você não precisa recolher as custas e efetuar o preparo recursal desse agravo de instrumento. Você fica dispensado até que o relator, nesse agravo de instrumento, decida se você vai ter a gratuidade de justiça ou não. E aí sim, se ele falar que você realmente não tem gratuidade de justiça, você vai ter que efetuar todo o recolhimento das despesas processuais até então praticadas. E aqui, Mazola, se você me permite já adiantar um ponto, uma questão interessante que as pessoas, e muitos juízes não se tocam, é que esse agravo de instrumento ele tem efeito suspensivo automático. A gente sabe que, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. É regra. Está lá no artigo 995, se eu não me engano, recurso, como regra, não tem efeito suspensivo automático, salvo previsão legal ou concessão pelo próprio relator. Então, apelação. Apelação é uma exceção e é um exemplo de recurso que tem efeito suspensivo automático. Recurso especial, recurso extraordinário na decisão do IRDR. Apesar do resto e o RE não ter efeito suspensivo automático, contra a decisão do IRDR, esses recursos vão ter sim efeito suspensivo automático. E o agravo de instrumento também, contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça. Se a gente olhar lá no... Porque como é que funciona? Você pediu gratuidade de justiça. O juiz vai mandar você comprovar e aí você não comprovou, então ele achou que não era suficiente para conceder a gratuidade de justiça e indeferiu a gratuidade de justiça. A partir do momento que ele indeferir a gratuidade de justiça, ele vai intimar
você, o advogado, para que o seu cliente efetue o pagamento das despesas processuais. Ah, Guilherme, mas você pode recorrer, pode interpor agravo de instrumento. Beleza. Só que o artigo 290 diz que se você não efetuar o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 ou 10 dias, agora eu me lembro de cabeça, o juiz vai determinar o cancelamento da distribuição. E por que isso é interessante? Você foi intimado. Você pode recorrer, pode, beleza. Aí você vai interpor o agravo de instrumento. O problema é o seguinte, até que o relator aqui decida se você ou seu cliente vai ter gratuidade de justiça, esse juiz aqui, de primeiro grau de jurisdição, não pode determinar o cancelamento da distribuição até que o relator decida se você vai ter gratuidade de justiça ou não. Isso está lá no artigo 101 do Código de Processo Civil e passa batido. E está relacionado a essa pergunta que você me fez. Porque diz o artigo 101, parágrafo 1º, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente a julgamento do recurso. Bom, se o recorrente está dispensado do recolhimento de custas, é óbvio que o juiz aqui embaixo não pode determinar o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas. Por quê? Porque ele está dispensado. Então, até a decisão do relator, esse juiz aqui não pode cancelar a distribuição. Então, é por isso que eu digo que esse recurso, esse agravo de instrumento, tem efeito suspensivo automático. Há uma pergunta que me fazem muito quando eu comento. Ah, Guilherme, o problema é o seguinte. No processo eletrônico, o agravante não precisa comprovar a interposição do agravo perante juízo de primeiro grau. Está lá, acho que no artigo 1018, que diz isso. Então, o processo eletrônico não precisa comprovar a interposição. E o que pode ocorrer é, se você não comprovar essa interposição, esse juiz aqui, como não tem bola de cristal, não sabe se você interpôs o agravo de instrumento, determinar o cancelamento da distribuição. Então, uma dica prática. Mesmo que você, advogado, não seja obrigado a fazer essa comprovação da interposição, para evitar qualquer estresse e que o juiz cancele de forma precipitada a distribuição, faça essa informação, diga, juiz, olha só, você indeferiu minha gratuidade de justiça, mas eu interpus o agravo de instrumento contra essa decisão, que tem efeito suspensivo automático, artigo 101, parágrafo 1º. Então, por favor, não cancele a distribuição antes do julgamento do agravo. O que é muito comum, alguns colegas fazem, é mandar o cartório certificar se houve ou não a interposição do agravo de instrumento, e aí eles esperam até o cartório certificar para dar algum retorno. Essa é uma excelente dica, pessoal. Viram aí, né, que quando entrar com o agravo de instrumento contra a gratuidade, já informa o juiz para poder não correr o risco de ter o cancelamento da distribuição, já que, a rigor, talvez não vai ter decisão do relator antes do prazo final do primeiro grau para recolhimento dessas custas, né? Agora, Guilherme, só um parênteses aqui. Estou vendo muita gente perguntando, mas não responda agora, tá? Pessoal perguntando qual é a média que você considera justa em termos de reais, quantos mil reais para poder dar ou não dar gratuidade. Mas isso aí é a cereja do bolo, vamos deixar isso mais para o final da live. Agora, eu queria fazer só uma observação. Você me permite responder uma pergunta que fizeram aqui interessante, que eu já vi também alguns processos acontecer. Duas perguntinhas. Uma colega perguntou, eu trabalho com pessoas muito pobres que às vezes não têm conta corrente. Então, se você não tem conta corrente, como eu falei, o juiz ele pode pedir outros comprovantes. Ah, não tem conta corrente. Ah, então traz uma conta de luz. É uma coisa que eu não costumo pedir. Mas se você não tem conta, me traz uma conta de luz. Me traz uma conta de telefone. Alguma coisa que demonstre razoavelmente o quanto que a pessoa ganha. É óbvio, mas olha, que eu também trabalho com pessoas muito humildes. E tem pessoas que sequer têm comprovante de residência no nosso nome. E às vezes pela localização onde a pessoa mora, é uma área mais humilde. Então o juiz ele consegue ter uma presunção de mais ou menos da condição econômica da pessoa. Como eu falei, nunca vai ser algo perfeito, 100%, mas o próprio magistrado e o próprio advogado podem fazer essa comprovação de forma, mesmo que superficial. Não tem conta corrente? Beleza, vou tentar aqui comprovar de outros modos. E aí, até eu mandar um colega aí para o pessoal da UERJ que está assistindo, o Dr. Ives, ele falou que às vezes, até hoje em dia, já viu o juiz pedir declaração de patrocínio gratuito do advogado. Gente, isso é um absurdo, com todo respeito, se tiver algum colega
magistrado assistindo. Isso não existe. Ainda mais se ficar comprovado que o advogado ganha no êxito. Não faz sentido nenhum. O que uma coisa tem a ver com a outra? É óbvio que se logo no começo do processo, o que é raríssimo, que eu não vejo, o advogado juntar já o contrato de honorários falando que ele cobrou 4, 5 mil da pessoa, poxa, aí a gente pensa, o advogado já cobrou 4, 5 mil da pessoa, será que aquela pessoa não pode pagar as despesas processuais? Só que eu, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Para não dizer que eu nunca vi acontecer, vi uma vez que juntaram o contrato de honorários logo no começo do processo, mas informava apenas que ele seria remunerado no êxito. Mas, enfim, só para responder essas duas perguntas. Eu estava até com o código aberto aqui, estou 100% de acordo com você, inclusive isso foi positivado no código, o artigo 99, parágrafo 4º, diz que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Então, perfeito. Não tem que pedir declaração de gratuidade. O código prevê expressamente, como diz o professor Alexandre Câmara, o código desenhou. Falou, o fato de ele estar assessorado por advogado particular não impede a concessão. Não vai impedir gratuito, porque essa não é a hipótese. Como você bem colocou, muita gente recebe no êxito. Então, não tem que ter essa restrição onde a lei não prevê, né? Essa interpretação. Mas você sabe... Desculpa, mas você sabe que muitos colegas advogados ainda juntam essa declaração? Talvez por esse receio ainda. O doutor Ives falou aí que em alguns estados é comum exigir isso ainda. Até aqui no Rio de Janeiro, alguns juízes exigem, apesar de, como você bem falou, está errado. Mas os próprios advogados, eu vejo muito sem eu pedir essa declaração de patrocínio gratuito. O que eu acho incorreto. E pode dar problema, hein? Cuidado, às vezes, para juntar uma declaração de patrocínio gratuito e depois lá na execução, juntar os honorários contratuais para pedir a expedição de mandado de pagamento separado. Isso pode dar problema, já vi isso acontecer. E parece aquele ditado, né, da boca torta do cachimbo, né? Quer dizer, é um hábito que vai se repetindo, que era comum no CPC de 73, mas a gente tem que enxergar o CPC com lentes, né, prospectivas, não retrospectivas. E aí é um vício que ficou do código passado que alguns operadores do direito, de modo geral, continuam repetindo. Agora, Guilherme, eu queria só fazer uma observação aqui, porque a gente falou muito de agravo de instrumento, né, contra a decisão que indefere, mas só para lembrar também que se o indeferimento for na sentença, o recurso cabível é apelação, né? Só para o pessoal não ser pego aí também de surpresa. Não é tão comum o juiz esperar para analisar, né, a gratuidade só na sentença, mas eventualmente pode acontecer. E aí eu já emendo a pergunta para você. Eu fiz esse gancho aqui para poder te fazer uma pergunta. Essa gratuidade concedida só na sentença tem efeito retroativo para trás? Por exemplo, imagina honorários, periciais, custas. Isso retroage ou é dali para frente? Bom, essa pergunta é excelente e passa desapercebido por muitos colegas, juízes, advogados. Se for em relação ao autor, vamos supor que o autor tinha condição econômica no começo da ação, efetuou o pagamento de despesas processuais, mas a situação econômica dele mudou. É óbvio que essa concessão da gratuidade de justiça não vai retroagir. Se for em relação ao réu, vamos supor que o juiz ele analisou a contestação do réu, mas não deferiu a gratuidade de justiça para o réu numa decisão interlocutória, até porque eu acho que isso não é tão comum. Geralmente, quando o juiz vai analisar essa gratuidade, ou falar na decisão saneadora, mas é muito comum conceder essa gratuidade na própria sentença para o réu. Sendo para o réu, o juiz está fazendo a primeira análise da situação econômica do réu naquele processo. Então, se a concessão da gratuidade de justiça for concedida para o réu na sentença, aí ele vai ficar desobrigado, entre aspas, que a gente não sabe que fica desobrigado, não fica isento, fica a uma condição suspensiva de exigibilidade do pagamento das custas honorários, mas, enfim, ele fica isento do pagamento das despesas e dos honorários processuais, dos honorários advocatícios. Agora, o que é comum, Mazola, é o advogado requereu a gratuidade, o réu requereu a gratuidade de justiça, o juiz não se atentou, e aí foi prolatada uma sentença, sem fazer análise da gratuidade de justiça, e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários. E aí, nessa situação, será que na execução, no cumprimento de sentença, o réu pode vir e falar assim, juiz, você não me deu a gratuidade de justiça aqui, me conceda a gratuidade de justiça?
Vamos supor que o juiz conceda a gratuidade de justiça na execução. Na execução, ou seja, já houve o trânsito julgado, não teve a análise do pedido da gratuidade de justiça. Transitou julgado. Será que na execução o juiz pode conceder a gratuidade de justiça? Pode. Mas aí a pergunta que você me fez, essa concessão na execução vai ter efeitos retroativos? Já era. Não vai poder retroagir. Essa concessão da gratuidade vai ser daqui em diante. Não vai afetar as obrigações anteriores à concessão. Ah, Guilherme, mas o juiz ele deixou de analisar o meu pedido. Doutor, isso era para ter apresentado embargo e declaração. Era para ter apelado da sentença se fosse o caso, se o juiz tivesse rejeitado. Se o juiz condenou você, réu, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, vai ter que pagar. Então, gente, quem advoga para réu, fique muito atento para isso. Se você pediu na contestação, o juiz não analisou, dá uma olhadinha na sentença para ver se ele não botou lá, condenam as despesas processuais e honorários na forma do artigo 98, parágrafo 2º e 3º, porque ele está concedendo a gratuidade de justiça. Mas se passar batido, corre um grande risco do seu cliente ter sim que efetuar o pagamento desses honorários e também das custas. E é comum também a situação econômica mudar. A situação econômica da pessoa mudou. Vamos supor que o réu não tinha gratuidade de justiça, o juiz indeferiu e posteriormente a situação econômica dele mudou. Na execução, mesma pergunta. Pode conceder a gratuidade de justiça mesmo o juiz tendo indeferido anteriormente? Pode. Pode ser que no começo do processo o réu tinha uma condição econômica boa e o juiz indeferiu. Mas na execução o réu ficou desempregado, etc. e tal. Pode conceder a gratuidade de justiça? Pode. Mas isso não vai ter efeitos retroativos. Beleza? É importante que isso fique claro. E eu já vi algumas vezes passar batido porque o advogado não atentou, às vezes não fez o requerimento de gratuidade de justiça em favor do réu e foi condenado. Aí lá na execução ele fala assim, juiz, meu réu é hipossuficiente. Já era. Transitou em julgado, já era. Não tem mais muito o que discutir. Exatamente, concordo. E deixar para tentar, numa heróica ação rescisória, revolver esse tema não é nada fácil, é uma tarefa bem difícil. Mas essa é uma outra dica legal, cara, que você deu aí. Os advogados que estão pelo demandado, pelo réu, ficar atento na parte lá dispositiva, no próprio desenvolvimento da sentença, se foi analisado, foi apreciada a questão da gratuidade, para que não tenha reflexos, né, lá na frente, ou que isso não cause direto um prejuízo em relação a custas e honorários que ele, em tese, não precisaria pagar, ficaria isento ainda aqui por um prazo de 5 anos, mas se não tiver isso expresso, ele vai acabar sendo condenado nesses termos, né? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, só para a gente interagir com o pessoal. Acho que é o Michel, não sei. Uma vez negada a gratuidade de justiça, o juiz pode permitir o recolhimento das custas e taxas ao final do processo? Isso é perfeitamente admissível. Tem enunciado do Fundo Especial do Tribunal de Justiça que o juiz pode conceder o pagamento das despesas processuais ao final do processo. Mas sabe uma coisa que eu acho melhor que isso, Mazola, que eu tenho utilizado muito quando eu trabalho em vara civil? Parcelamento. O código hoje em dia admite expressamente parcelamento. Se você tiver que pagar R$1.000 de despesas processuais, para qualquer pessoa fica pesado. R$400. Às vezes a pessoa não tem condição econômica, parcela em 4 vezes, 5 vezes. Então, sempre que eu converso com os colegas magistrados, eu tenho feito isso. Então, eu defiro o parcelamento, eu acho melhor do que efetuar o pagamento dos custos ao final. Porque sai todo mundo satisfeito. Satisfeito, né? A parte, obviamente, ela sempre quer a gratuidade de justiça. Mas se não for concedido, pelo menos você parcela, não inviabiliza o acesso à justiça, ela vai poder recolher aos pouquinhos lá durante 4, 5 meses e depois, se for a parte autora for vencedora, ela vai ser ressarcida. E o tribunal e o Estado vai ter o valor das custas recolhido. Você satisfaz todo mundo. Aí uma outra pergunta que fizeram, Guilherme, porque o cartório, uma vez, quando eu comecei a fazer isso, ele fez isso. Eu deferi o parcelamento em 4 vezes, aí o advogado veio reclamar comigo. Doutor, você deferiu o parcelamento e o cartório não impulsionou o processo. Eu falei, como assim, doutor? Deixa eu lá conversar com o chefe do cartório, o chefe da serventia. Aí ele falou, não, doutor, eu achei que fosse só quando ele acabasse de pagar as 4 que o processo ia prosseguir. Eu falei, não, gente, vocês vão ter que certificar ao longo do processo. Vão ter que tomar esse cuidado. Se tivesse feito um parcelamento Casas Bahia até 12, o processo não parava, né? Não andava. Não andava o processo. Mas aí, hoje em dia, parcelamento tem ajudado muito, até para, saber o quê?
condomínio, mas a gente sabe que tem muitos condomínios que não têm uma situação econômica muito próspera. Eu sou bem reticente também por conceder gratuidade e justiça para condomínio. Mas eu sei que o condomínio também não é empresa. Não tem aquele objetivo de lucro. Então, vira e mexe. Quando o condomínio vem alegando uma situação e a gente fica na dúvida se concede ou não, tá aquele meio termo, não é um condomínio muito próximo. Ó, eu já vi clubes de futebol grande pedir gratuidade de justiça. Gratuidade é melhor parcelar. Defere parcelamento, satisfaz todo mundo. Gratuidade é complicado. O cara contrata o jogador de não sei quantos milhões e quer gratuidade, aí não dá, né? Eu não falo o nome, mas era um clube grande pedindo gratuidade. Eu fiquei assustado quando eu vi. Eu falei, cara, gratuidade. Não, assim, enfim. Mas vamos falar um pouquinho agora. O professor Barbosa Moreira tem aquele texto clássico dele que ele diz que a gratuidade de justiça, né, não é um bio de indenidade, ou seja, não é um álibi para o cara fazer o que quiser no processo, né? E aí eu queria te perguntar, como é que fica a compatibilização? Eu tenho gratuidade de justiça, mas ajo de má-fé. Essa multa por litigância de má-fé, eu posso ser executado dela, o valor dela eu posso ser obrigado a pagar, mesmo eu sendo gozando do benefício da gratuidade? Pode, corre esse risco. E muita gente não atenta para isso também, Mazola. Muita gente acha que realmente essa gratuidade de justiça você pode fazer o que quiser no processo, mente, inventa a prova. Gente, estou falando não é de um advogado específico, não. A gente já via acontecer muitas vezes nos processos. A parte agir de má-fé e achar que está isenta de qualquer punição, digamos assim. Mas o próprio código é expresso ao falar que a concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do eventual pagamento por multas processuais. E eu já algumas vezes utilizei esse artigo. A parte tinha gratuidade de justiça e eu condenei em litigância de má-fé. A gente sabe que o tribunal ele é muito conivente com alguns atos que são nitidamente litigância de má-fé. Muitas vezes já é difícil os colegas juízes aplicarem a multa por litigância de má-fé. Quando aplicam, muitas vezes o tribunal reforma essa decisão. Mas, enfim, eu tenho tentado analisar na casuística quando é o caso de aplicar a multa por litigância de má-fé e quando eu acho que tem que aplicar, eu aplico. E muitas das vezes para pessoas que são beneficiárias de gratuidade de justiça. Ah, Guilherme, mas não fui eu, foi o meu advogado. Então, poxa, o advogado fala, é uma parte que me induziu a isso, eu não atentei. Problema, gente. Você, como advogado, você representa a parte. E você, como advogado, tem que fiscalizar também os atos da parte. Tem que analisar aquela demanda, se ela é demanda boa, se ela é compatível, se você acha que a parte não está inventando, alterando a verdade dos fatos. É muito importante para depois não ser surpreendido com uma multa e depois o seu cliente ir te cobrar lá. Te cobrar não o valor da multa, mas cobrar o fato de ter sido penalizado por uma multa por litigância de má-fé. Agora, eu lembrei aqui, você estava falando, eu lembrei, o pessoal tá muita gente perguntando de parcelamento, né, das custas iniciais. Eu lembrei uma discussão que foi apreciada pelo, salvo engano, não sei se foi pela seção civil, foi pelo órgão especial aqui do TJRJ. Muito interessante, cara, não sei se você sabe, que é o seguinte. O artigo 90, parágrafo 3º, né, ele diz que se as partes fizerem acordo até a sentença, elas ficam isentas das custas processuais remanescentes, né? É o que eu chamo aí uma espécie de um incentivo, uma sanção premial para poder estimular o acordo, né? Só que tem a polêmica que o órgão especial julgou foi o seguinte, o autor pediu parcelamento, sei lá, em 6 vezes das custas iniciais. Nesse ínterim, sobreveio o acordo. E aí ele não queria pagar as custas iniciais, dizendo que o artigo 90, parágrafo 3, diz que se o acordo acontecer antes da sentença, não há custas remanescentes, custas finais remanescentes. Mas a gente sabe que as custas finais são diferentes das custas iniciais. Então, o autor tentou aí dar uma desperta, mas o tribunal entendeu, tem que separar. Uma coisa, se você pedir um parcelamento, ainda que você faça um acordo depois, você não pode se valer desse benefício do 90, parágrafo 3º. Bom, vamos lá, Guilherme, eu tô com várias perguntas aqui que eu anotei. Isso aí... Isso, mas isso aí é muito interessante também, até quando tem a questão do pagamento ao final do processo. E a mesma coisa, quando o réu, ele, por acaso o autor tem gratuidade de justiça, e ele não paga. E aí no curso do processo, é uma discussão também interessante. Aí no curso do processo, eles fazem um acordo. Veja, o autor
ele foi isento do pagamento aqui no processo. Mas será que quando tem um acordo, nenhuma das partes vai ter que pagar as despesas processuais referentes ao ajuizamento da ação? Essa é uma pergunta que eu faço, que eu também já debati lá no cartório algumas vezes. Eu acho que também, para mim, é diferente. Para mim, esse valor aqui que não foi pago pelo autor para o ajuizamento da ação não estão compreendidos nesse artigo 90, parágrafo 3º. Mas fica aí para um próximo debate. Não, agora o pessoal que também está vendo aqui, como é que você aquilata, Guilherme? Uma coisa é o cara querer a gratuidade de justiça e você falar, bom, eu concedo a gratuidade, você não precisa pagar custas e honorários. Mas o parcelamento, para você definir o parcelamento, é só mostrar que tem uma dificuldade financeira momentânea ou qualquer pessoa pode pedir o parcelamento que você dá? Qual é o seu critério, em termos objetivamente falando? O que você pede para poder definir um parcelamento? O que você examina? Olha, nesse caso eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros colegas, que eu não fiz um estudo empírico sobre o que cada um está fazendo. Mas nesse caso, em caso de parcelamento, eu sou bem mais tranquilo quanto a isso. Então, mesmo que a pessoa não seja evidentemente hipossuficiente, porque é óbvio que se fosse hipossuficiente teria gratuidade disso, mas não é aquela pessoa de classe média, evidente, quando há uma dúvida, a pessoa mora num bairro legal, mas também não é milionária, mas assim, você sabe que ela tem condição financeira, fica naquele limiar, eu costumo deferir o parcelamento sem pensar muito. Ou seja, eu excluo as pessoas evidentemente abastadas economicamente. Agora, não sendo abastado, é uma pessoa ali, classe média, que tem uma condição razoável, eu costumo deferir sem pensar muito. Por quê? Porque sai todo mundo satisfeito. Como eu falei, de repente, uma despesas iniciais do processo, umas custas iniciais de R$ 1.000 e tantos, pesa para qualquer um. Então, qual é o problema de parcelar? Vai sair todo mundo satisfeito, vai sair o autor satisfeito, o Estado vai sair satisfeito, porque vai ter um recolhimento do valor para o fundo, né? Enfim, então eu sou bem mais tranquilo quanto a isso. Então, pessoa classe média, assim, eu não costumo nem pestanejar muito. Pedir o parcelamento, geralmente eu defiro, a não ser que seja uma pessoa abastada. Mas isso, assim, estou falando por mim, gente. Não posso falar com os outros colegas que, sinceramente, nem sei se tem aplicado muito parcelamento. Depois vocês me digam aí. Mas eu sou bem tranquilo quanto a isso. Agora, vamos fazer uma incursãozinha rápida na lei dos juizados? Cara, lá uma polêmica que eu marquei aqui para te perguntar, que é o seguinte. Tem um artigo, acho que é 55, salvo engano, da lei dos juizados especiais, que fala... deixa eu pegar uma cola aqui. O artigo fala que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados casos de litigância de má-fé. Queria que você descascasse aí para a gente, fizesse essa interpretação. Então, quer dizer, se agir de má-fé, pode ser condenado em custas e honorários? Ou é esse ressalvados casos de litigância de má-fé querendo dizer, olha, o fato de ter, do juizado não ter necessariamente que recolher custas e pagar honorários de primeiro grau, não proíbe a condenação e multa de má-fé. Como é que é a sua interpretação desse dispositivo? Então vamos só lembrar o que a gente falou agora há pouco em vara civil. Em vara civil, a parte tem gratuidade e justiça, mas se praticar um ato considerado de má-fé, pode ser punida por multa por litigância de má-fé. Guilherme, foi punida por multa, mas tem que pagar os honorários e as despesas processuais? Não. A princípio, não. Que o código fala que você não fica isento da multa. Mas e na lei do juizado especial civil? No meu entendimento, e se não me engano, no entendimento do professor acho que Felipe Bori, se eu não me engano, também acho que dos colegas Alexandre Flesch, que tem um livro, eu sei que tem uns 2, 3 livros que adotam esse entendimento, é um pouquinho diferente. No juizado especial civil, se você atuar com má-fé, você pode ser condenado, sim, ao pagamento da multa e também dos honorários advocatícios e das custas processuais. E eu concordo com esse entendimento. Para mim, quando o código, o artigo 55, que eu estou dando uma olhada aqui, ele fez essa ressalva, ele está ressalvando justamente o pagamento das custas processuais e dos honorários. Olha o que o artigo fala. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários, ressalvados os casos de litigância má-fé. Ou seja, nos casos de litigância má-fé, poderá sim
haver condenação em custos e honorários advocatícios. Então, separando os casos de vara civil que eu comentei antes, onde a má-fé não importa necessariamente, não importa o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em que pesa entendimento sentido contrário, tem entendimento doutrinário que fala que deveria, no caso de má-fé, ser sim a parte que age de má-fé condenada também ao pagamento de honorários. No juizado especial civil é um pouco diferente. E é sim possível essa condenação em honorários e custos. Óbvio que ainda há uma divergência, mas doutrinariamente é um entendimento que eu considero realmente o melhor e o mais concetâneo. Até com juizados, você já fica dispensado do pagamento de qualquer despesa processual, ou seja, há um mecanismo de facilitação para o acesso à justiça e você não aproveita esse mecanismo e age de má-fé. Então, eu acho que é sim uma punição, isso é uma punição extremamente compatível com a ideia de você vedar a prática de atos ilícitos processuais quando a lei está desfavorecendo o acesso à justiça. A lei fala, cara, olha aqui, temos todo um procedimento isento de pagamento de despesas processuais, de honorários, fique à vontade para pleitear o seu direito. E aí você age com má-fé. Nesse caso, acima de tudo, eu acho que mesmo quando a parte tem gratuidade de justiça, isso é importante, mesmo que a parte tenha gratuidade de justiça aqui, se por acaso você for litigante de má-fé dos juizados especiais, você vai pagar, sim, custos e honorários advocatícios, com base nesse artigo 55. Não sei se ficou claro aí. Ficou claro. Agora só para que, assim, eu confesso que eu não advogo muito em juizado, só para entender uma questão. Vamos imaginar que um autor, tá, tenha litigado de má-fé, a sentença julgou improcedente o pedido. Então, ele vai ser condenado a custos e honorários. Beleza. Os honorários vão ser executados pelo advogado do réu, né? Agora, essas custas, quem vai executar isso? É o Estado depois, uma execução fiscal é que vai executar essas custas? Então, exatamente. O cartório ele vai certificar a existência de custos em desfavor ao... Vou falar como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, tá? O cartório vai certificar a existência dessa obrigação de pagamento de custos. Esse processo vai ser arquivado. Aí lá no setor de arquivo, eles analisam a existência dessas custas e mandam para se não me engano, para o DEGAR, que é o departamento aqui no Tribunal de Justiça responsável por cobrar extrajudicialmente essas custas. E se você não pagar, o Tribunal de Justiça, o Estado, ele acaba protestando, sim, você nos cartórios de protesto e acaba indo com a SPC Serasa também, né? Que os cartórios eles têm uma interlocução com a SPC Serasa. E as pessoas não atentam muito isso. Eu estou pegando vários casos, assim, que agora estou no juizado fazendário, e as pessoas estão surpreendidas. Eu achei que não tivesse pagar. Foi arquivado, não me cobraram nada na hora. E aí, esse processo foi arquivado, foi para o setor do Tribunal de Justiça, fazem geralmente uma notificação judicial para a pessoa pagar, não pagou, esse débito vai ser inscrito em dívida ativa e posteriormente protestado. E protestam mesmo. Protestam mesmo. Aí é uma curiosidade mesmo, isso aí não é nem objeto da live, eu tenho curiosidade de saber desse montante que é executado pelo Estado, essa execução fiscal, o que reverte para o tribunal? Porque isso é um prato cheio, né, para começar a fazer dessas condenações em má-fé um possível receita. Então é algo que me deixa um pouco de cabelo em pé. Te também, preocupa? Né? Eu não sei, eu não poderia dizer quanto que iria para o tribunal especificamente, isso me foge do meu conhecimento. Mas acredito que são poucos os casos, Mazola, diante do universo que a gente tem, poucos os casos em que há condenação litigação má-fé. Como eu falei, os juízes são bem restritivos, até bem benevolentes, com vários atos praticados pelas partes. Então, assim, já é difícil de ver a má-fé. Não creio numa prática deliberada de aplicação de multa para gerar receita para o tribunal. Até porque, assim, não é tão comum. Bacana. Agora, eu vi uma pergunta aqui do Rafael, é interessante, né? Para você explicar um pouquinho, Guilherme, que o que compreende? A gratuidade de justiça compreende o quê? A dispensa de quê? De pagamento de custos, honorários? Ele pergunta, certidões também, emolumentos? Sim, e acho que saiu, não sei se saiu um julgado recente do Tribunal não sei se foi do STF, falando que a parte não deveria pagar o valor de certidões, inclusive no tribunal, né? Quem é concurseiro aí, era comum, até há pouco tempo, o tribunal cobrar lá valorzinho de 14, acho que é R$17 por cada certidão. E acho que, salvo engano, hoje em dia o tribunal já não está cobrando. Mas isso não tem nem muito a ver com a gratuidade, não. Acho que é um outro dispositivo
constitucional que fala que as certidões seriam gratuitas. Mas sim, a prática dos atos processuais, a pessoa tem gratuidade de justiça, ela fica dispensada assim, do pagamento de certidões e emolumentos. Inclusive, é comum na Defensoria Pública, a própria Defensoria Pública manda um ofíciozinho para o cartório, tabelionato, enfim, falando que aquela pessoa é hipossuficiente. E isso algumas vezes gera algumas suscitações de dúvida pelo próprio oficial lá do cartório. Eu sempre confundo o nome oficial, tabelião, enfim, peço perdão pelo tecnicismo, eu sempre troco um pouquinho as palavras. Mas muitas vezes a defensoria manda aquele ofício, a minha parte assistida tem gratuidade. Então, tabelião, estou dispensando, eu solicito que você dispense o pagamento de certidões e emolumentos. E aí, algumas vezes o tabelião acolhe, outras vezes não, ele levanta dúvida com relação a esse valor. Mas, em regra, sim, se tem gratuidade, é para dispensar, sim, o pagamento de certidões e emolumentos, está lá no artigo 98 do CPC. E eu ia completar só dizendo, o 98, parágrafo 1º, tem lá um rol, né, de atos que são abrangidos pela gratuidade. Aí tem a pessoa que tem goza da gratuidade não precisa pagar a diária da testemunha, custos com edital, publicação de edital, selos postais, exame de DNA. Lá tem todo um universo, né, de atos que seriam abrangidos. E você falou bem, né? Atos também envolvendo os cartórios. Às vezes você pede que vai de alguma certidão, em algum registro de títulos e documentos, você goza do benefício, você pode realmente fazer valer esse seu direito, seja via defensoria, ou seja via advogado, e enfim, conseguir essa dispensa. Realmente isso é bem importante. Agora, é óbvio que eu queria até perguntar se tem algum colega que trabalha mais cartório judicial. Fico curioso se a parte, ela sozinha chegar lá e fala, sou hipossuficiente, me concede a gratuidade de justiça. Eu não tenho ouvido falar dessas concessões de gratuidade de justiça de forma tão boazinha assim. Que eu vejo às vezes com o ofício da defensoria. Pois com o ofício da defensoria conseguir, e às vezes, nem tanto. Agora eu tenho a pergunta que é assim, talvez aí a cereja do bolo da nossa live. Vamos lá. Eu entrei com uma ação judicial pedindo benefício da gratuidade de justiça. Qual é o montante médio que você considera? Não vamos pegar os casos excepcionais que a pessoa precisa tomar remédios de R$4.000 por mês. Vamos pegar um caso padrão. Qual é o valor, quantos salários mínimos ou quantos R$1.000 você considera que essa pessoa faz jus ao benefício? Qual é a renda dela? Qual é o critério? Perfeito, Maduro. É importante falar isso porque a gente sempre vai falar que tem que analisar o caso concreto para ver realmente a condição de hipossuficiência da pessoa. Gente, é verdade. Mas é inegável que todo juiz ou desembargador, eles têm um padrão mais ou menos do que vai ser considerado hipossuficiente, genericamente falando. Então, já vou adiantar o meu entendimento. Hoje em dia, a pessoa ganha até R$6.000 brutos, para mim, hipossuficiente. Passou disso, para mim, não é hipossuficiente. Como eu falei, algumas vezes a gente vai ter que olhar o caso concreto. Mas sabe por que a gente tem que fixar um valor mais ou menos do que a gente considera hipossuficiente ou não? Porque fica difícil a gente analisar casuisticamente qual é um gasto razoável da pessoa. Exemplo, já peguei, não vou citar nome, obviamente, mas já peguei. Só fazer um parênteses aqui rápido. Acabei de saber que eu sou um hipossuficiente. Agora? E assim, tem gente que me critica, fala, Guilherme, é um valor muito alto. É muito alto, tem que baixar esse valor. Aí você indefere a gratuidade X, tem decisão do tribunal que a pessoa ganha R$8.000, 9.000 considerando gratuidade. Então, assim, não tem um parâmetro objetivo. Eu acho, assim, é um valor razoável, de acordo com as despesas processuais, considerando aluguel, luz, etc. e tal. Então, assim, é um padrão que eu fixei. Até R$6.000 brutos, eu considero, espero que não chova ação. Se bem que o juizado lá onde eu estou não tem gratuidade, né? Mas, assim, é um parâmetro que eu tenho. Até pouco tempo atrás era R$5.000. Só que eu já estava alguns anos com 5.000. Falei, vamos atualizar essa minha tabela aqui. Então eu dei uma padronizada. Mas é difícil a gente não ter um valor mediano, porque a gente vai ter que ficar olhando o caso concreto. Já me perguntaram, já entraram com a ação e falaram assim, mas eu trabalho e eu faço faculdade disso e faço um curso de inglês e alemão, e aí eu tenho aula de, sei lá, jiu-jitsu, e aí isso é essencial para mim, porque jiu-jitsu é saúde, e o inglês é meu aperfeiçoamento,
e também estou fazendo uma outra faculdade, e é difícil você avaliar. E comprei um carro, e pago um financiamento no carro de R$ 1.000 para poder me deslocar. Então, assim, é difícil você analisar casuisticamente o que é essencial para cada um, porque realmente para aquela pessoa pode ser essencial. Ela precisou comprar um carro para se deslocar. Mas, sabe, o juiz vai acabar tendo uma interferência bizarra na vida das pessoas e vai ter que perder um tempo enorme analisando com cautela o que é essencial para cada um. Como você falou, é óbvio que algumas vezes tem umas coisas que são essenciais. Por exemplo, o medicamento, parte gasta do salário dela de R$ 6.000, gasta R$ 3.000 de R$ 7.000, gasta R$ 3.000 de medicamento, R$ 2.000 de plano de saúde. Então, isso é uma coisa evidente, mas muitas vezes fica difícil analisar. Então, por isso que os colegas geralmente fazem um parâmetro. Agora, quanto cada um considera, já vi de tudo. Já vi reformar decisão minha, falando que acho que R$ 8.000, R$ 9.000 para a situação do autor era hipossuficiente, eu fiquei chocado. E na maioria das vezes, as minhas decisões, quando eu indefiro a gratuidade de justiça, são mantidas pelo tribunal. Tá. E aí, para fazer uma pergunta final, Guilherme, a gente passou muito rápido a nossa live, cara. E quando o tema é bom, né? O convidado é articulado, o tempo vai fluindo. Mas é o seguinte, a gente sabe que um dos temas do momento, no processo civil pelo menos, né, são os impactos das novas tecnologias, inteligência artificial de um modo geral, no processo civil, né? Não apenas em relação às atividades de gestão, né, de court management, mas também dentro do processo judicial. Eu te pergunto, já vi algumas pessoas que estão estudando isso, estão falando sobre isso, da possibilidade de decisões por algoritmos, né, não decisões, mas minutas feitas por máquinas, né, em casos de gratuidade de justiça. Então, por exemplo, o autor entra com a ação e tem lá o comprovante de renda até R$ 6.000, o próprio sisteminha, um robô, geraria uma minuta para você, uma sugestão, dizendo, olha, ganha até 6.000, sugiro deferir a gratuidade, né? E na gratuidade de justiça, tirando os casos excepcionais, como a gente falou, me parece que seria um incremento de eficiência. Porque se você usa o critério da verba e não vem nada de outro mundo, me parece que isso pode ser otimizar o seu tempo. Mas eu queria te ouvir, né? Porque a máquina não julga, a máquina seria para ajudar. Então, eu queria te ouvir como é que você enxerga essas perspectivas de futuro. Eu acho que é perfeitamente possível a gente aplicar essa tecnologia, especialmente nesses casos. Porque a gente acabou de falar, geralmente cada magistrado tem um padrão específico de um valor que ele considera mediano para a concessão da gratuidade de justiça. Então, a tecnologia agiria em favor da otimização do processo, da agilidade. Óbvio que o advogado ele pode sim surgir contra essa decisão e falar, juiz, no caso concreto aqui, eu quero a reconsideração da decisão, ou então o próprio agravo de instrumento, porque no meu cliente aqui, apesar dele ganhar mais de 6.000, ele tem gastos excessivos, etc. e tal. Mas a tecnologia viria sim em prol da otimização do Poder Judiciário e é o futuro, né, Amazon? Apesar de eu ainda fico um pouco assustado com essas questões tecnológicas, não sou um grande estudioso do tema, eu delego isso para os colegas que são mais afeitos à área, mas é o nosso futuro e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar. A pandemia já veio, não para mostrar isso, mas ajudou a mostrar a necessidade do aprimoramento tecnológico e, querendo ou não, a gente vai ter que se adequar e esse é o futuro. E aí cabe a gente debater a questão desses algoritmos, a questão da facilitação do acesso aos algoritmos para as partes, para elas entenderem como que decide ou não. Enfim, é um tema que ainda me assusta, eu sou um pouco excluído do digital, tenho medo um pouco de tecnologia, mas querendo ou não, gente, é o futuro e a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade. O que a gente vê hoje em termos de tecnologia é assustador. A gente vê, somente nesses escritórios de contencioso de massa, o robô praticamente faz a petição sozinho. Então, é algo realmente revolucionário, disruptivo, né? E a gente até tem que saber o seguinte, como é que os robôs vão se comportar com os humanos, né? Vamos dizer assim, com a gente, e como vão se comportar entre eles. Também tem muito campo ainda de estudo nessa parte de inteligência artificial. Guilherme, faltam 3... vou te dar 2 minutinhos para fazer um balanço final aqui, cara, com as dicas para os advogados, tá? Os bizus para os advogados. Se você puder fazer aí um resumo, um pupurri de tudo que você falou, dando as dicas, eu te agradeço.
Vamos embora então, gente. Rapidinho, a gente começou falando da necessidade de comprovar a hipossuficiência. A gente sabe que o código de dispensa, mas na prática os juízes costumam exigir a comprovação da hipossuficiência. Então, se o seu cliente é hipossuficiente, você não quer perder tempo, já junta a declaração do imposto de renda, junta um extrato bancário, para facilitar eventual despacho mandando comprovar a hipossuficiência. O juiz indeferiu a gratuidade. Você pode agravar de instrumento? Pode. Artigo 101 do Código de Processo Civil. Você agravou de instrumento contra essa decisão de deferimento, apesar de no processo eletrônico não necessariamente você precisar comprovar a gratuidade, comprovar a interposição do agravo, informa para o juiz perugar o juiz. Espera um pouquinho, não cancela a atribuição não, que eu estou agravando da sua decisão. Para evitar depois ter que desarquivar o processo, enfim, dar um trabalhinho um pouco a mais. O que mais que a gente falou? Agora me fugiu da cabeça. Da multa, da multa. Ah, da multa, sim. Se você tem gratuidade de justiça, gente, atenção, isso não é um beneplácito para você fazer o que você quiser, não. Você está sujeito à condenação à multa por litigância de má-fé e vai ter que pagar, sim. Inclusive, como a gente falou, apesar da divergência nos juizados especiais cíveis, além da multa por litigância de má-fé, nos juizados especiais, você que atuou de má-fé, você vai ter que pagar também honorários advocatícios e também custos processuais. Falou também da questão dos emolumentos. Se você quiser praticar algum ato cartorário extrajudicial e for hipossuficiente, procure a Defensoria Pública, que geralmente eles mandam um ofício para os cartórios, para os tabelionatos, pedindo a isenção dos emolumentos naquele caso concreto. E é isso, gente. E aí a questão do direito tecnológico me assusta um pouquinho e vamos aguardar os próximos anos o que vai acontecer, mas é o nosso futuro, a gente tem que se adequar. Mas olha, eu queria também já de antemão já agradecer a você aqui pelo convite. Para mim foi uma honra, estamos sempre à disposição, se precisar. Você é um cara que eu admiro muito, estou sempre acompanhando. É um cara extremamente inteligente, estudioso, sempre com ideias inovadoras. Já tive a oportunidade de fazer algumas aulas, você no doutorado e eu no mestrado, sempre com sugestões, indagações interessantíssimas que eu nunca tinha aventado. Então, para mim, é uma honra aqui dividir esse espaço contigo. Obrigado pelo convite. A recíproca é totalmente verdadeira. Eu vi aqui durante a live saudar alguns professores de processo civil que passaram aqui, o Felipe Marçal, o Maurício Antunes, a Fernanda Gomes, o pessoal que está prestigiando também. Dizer, Guilherme, eu sou mega fã seu, continuo aí na academia bombando, julgando teus casos que você gosta de fazer, estudando. Eu vejo vários stories seus aí, você não tem final de semana, você está sempre estudando. E isso é um recado que fica para a galera que está fazendo concurso. O Guilherme passou para magistrado e está sempre estudando. Eu sou advogado, eu não deixo de ler todo dia. E é muita coisa que a gente estuda, né? É isso, cara. Renovar o convite para você escrever um capítulo do nosso segunda edição do nosso livro das quartas processuais. Se você puder mandar esse artigo aí até agosto, seria ótimo. E avisar o pessoal que a live vai ficar salva no IGTV da ESA. Então, quem perdeu, quem quiser ver depois com calma, tá lá salvo, tá bom? Guilherme, abraço, meu irmão. Cuide-se. Um abraço, gente. Fica com Deus aí. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.